Então, entrando aqui em cheio na nossa palestra hoje, eu quero mandar uma saudação, a todos que ouvem esses temas, que assistem esses temas pela internet, por CD, por DVD. Um abraço a todos vocês do Ministério Reconciliados com Cristo, sejam muito bem-vindos. O nosso trabalho é, através dessas palestras, divulgar o Evangelho da incircuncisão. Que venha a ser isso, é o Evangelho que Cristo entregou a Paulo depois da cruz, depois da ressurreição. Ou seja, se você quer saber a vontade de Deus para esses dias, você vai encontrar naquilo que Cristo, depois que ressuscitou, comentou com o apóstolo Paulo, e este escreveu em 14 cartas. Essas 14 cartas nós chamamos carinhosamente de o Evangelho da Graça de Deus. Essas 14 cartas nós chamamos como o Evangelho do Ressuscitado. Essas 14 cartas nós chamamos como o Evangelho dos Gentios. Tudo isso é a mesma coisa, o Evangelho da incircuncisão. Essas 14 cartas aqui. E entendemos, por consequência, que as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, não escreveu por sua vontade própria, senão por revelação de Jesus Cristo. Aqui em Gálatas capítulo 1, verso 11, diz assim: mas eu vos faço saber, meus irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem. Verso 12, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Essa carta aos Gálatas foi escrita no ano 40 e pouquinho depois da ressurreição, de Cristo, e é uma das primeiras que o apóstolo Paulo escreveu, e as pessoas estranhavam o que ele falava, porque ele estava falando coisa diferente. Ora, se hoje em dia, em 2017, a gente abre a boca e as pessoas, que palavra diferente é essa? Nunca tinha ouvido isso. Imagina naqueles dias lá, o apóstolo Paulo, sendo quem foi, começou de repente a falar o que começou a falar, a explicar o que ele começou a explicar, coisas que as pessoas olhavam para ele e falavam: ele não tem condição de saber isso? Como é que ele vai saber antes da fundação do mundo? Como é que ele vai saber que nós fomos entregues a essa forma de doutrina antes de haver sol, lua e estrela? Como para falar isso assim? Como é que ele vai saber isso? Então as pessoas estavam estranhando o que ele falava, a ponto dele ter que se defender dessa maneira. Olha, o que eu estou falando, eu não aprendi no seminário, eu não aprendi na escola, eu não aprendi com a minha professora secular, eu aprendi por revelação de Jesus Cristo. E aqui nós somos tão beneficiados, porque o Senhor nos mostrou, e continua mostrando com muita ênfase, aquele encontro de Jesus Cristo com Paulo no caminho de Damasco. Ali começou tudo. Ali começou o chamado de Paulo e a entrega dessa palavra ao apóstolo Paulo, para que ele pudesse, com essa palavra, iluminar os olhos do nosso entendimento. Então, a Bíblia é linda e nós não desprezamos a Bíblia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Nós consideramos os 66 livros inteiros, de capa a capa. Porém, com os nossos olhos iluminados, nós recebemos de Deus a capacidade de compreender o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Ora, se o próprio Cristo, depois que ressuscitou, entregou o caminho das pedras ao apóstolo Paulo e esse escreveu, quando você quiser conhecer o coração de Deus, você vai ler o Evangelho. Está claro isso? Claro que você deve ler a Bíblia toda, até para conhecer, porque Paulo também disse, porque senão a tendência seria desprezar a Bíblia, e Jesus sabia disso. Então, num desses encontros, ele deve ter dito assim: Paulo, chama a atenção para o velho pacto, tá? Que aquilo que foi escrito no velho pacto foi para nosso exemplo. Aí Paulo escreveu lá aos Romanos, uma certa feita, dizendo: olha, tudo que foi escrito no velho pacto é proveitoso porque foi para nosso exemplo. Então nós olhamos o velho pacto com respeito, mas não pegamos o velho pacto como doutrina, porque doutrina para nós é o Evangelho. Quantos recebem essa palavra? Está claro até aqui? Buscamos a melhor maneira
de aclarar esses pontos nessas palestras. Por quê? Porque qual é o nosso verdadeiro motivo para estar aqui? Né? Eu quero agradecer a presença de todos. Sei que a cidade está vivendo um momento delicado, né? Na carne, porque os que dominam as coisas do governo estão em trevas, e estando em trevas, você já viu o que é que vai acontecer, né? É isso aí, quero agradecer a tua coragem, ousadia, né? Um lindo aplauso a você mesmo. Quero agradecer ao nosso amigo Paulo Roberto Medeiros, que está ali, um lindo aplauso para ele. Porque não obstante só poder sair do quartel de helicóptero para poder cumprir, né, a sua promessa com todos, quando entrou para essa força armada tão linda, tão tremenda, apesar de tudo isso, o abençoado está aqui ainda para colaborar com a gente. Você recebe? Isso é tremendo. Eu declaro na vida dessas pessoas a mão do Senhor resolvendo tudo isso aí, abençoado. Porque não tem outro jeito. Tudo isso que está aí, nós estamos aqui para falar de política, não. Nós estamos tocando nesse ponto porque é um bom momento para a gente exercitar o que a gente diz que crê. É um bom momento, né? Então, qual é o nosso verdadeiro motivo para não deixar de congregar? Diga comigo, não deixando de congregar. Mas se você para pensar, por que é que nós congregamos? Porque todos nós viemos de alguma religião. E em algum momento, a gente congregou em algum lugar. Verdade, Adalberto? Passamos em algum lugar. Passamos aqui e acolá, não sei de onde você vem, e nem todo mundo aqui a gente conhece assim detalhes e tal, mas a gente para pensar hoje, e o congregar aqui, reconciliados com Cristo, jamais será com o mesmo objetivo que era da nossa ida a congregar quando éramos do sistema religioso. Você recebe? Por quê? Porque lá nós íamos buscar a salvação. Senhor, enche-me com o teu Espírito. Senhor, abençoa-me. Senhor, né? Lá nós íamos buscar isso. Lá nós íamos cuidar para que o Senhor estivesse bem com a gente, nós bem com Ele, porque senão Ele jogava a gente no inferno. Então a gente tinha um sentimento diferente quando ia congregar no sistema religioso. Diferente do sentimento que a gente tem hoje. O nosso sentir é outro. O nosso sentir é de agradecimento. Diga, eu sou agradecido. O nosso sentir é um sentir liberal. Você é livre. Aqui não tem carteira de membro. Você recebe? Então por que é que você vem aqui? Primeiro porque você gosta da palavra. Ela te faz bem, verdade, Ivete? Te faz bem, essa palavra me dá ânimo. Embora eu não veja as coisas aí fora aí, como está prometido aqui, mas eu tenho certeza que essa promessa se cumprirá na minha vida. No mínimo eu estou protegido. 1000 cairão um lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Essa é a hora. Por quê? Porque o anjo do Senhor, Roberto, está acampado ao teu lado. Hein, Pereira? Aquilo que aconteceu com o teu irmão, que livramento tão bonito que o anjo está, né, e continua ministrando lá. Então, nós somos um povo diferente porque a gente se reúne aqui para cantar, mas não é qualquer canção, é uma canção em graça. Eu falei até do Gilberto Gil agora há pouco, e se você olhar, algumas canções são lindas, outras nem tanto, outras são lindas a melodia, mas a letra condena. Aí você está... Então o tema hoje se chama a inteligência espiritual. Diga para quem está do teu lado aí, a inteligência espiritual. Então, sendo o Evangelho uma ferramenta para a nossa salvação diária, isso aqui é uma palestra para trazer essa edificação na nossa vida. Porque depois que nós saímos do corpo de carne, você não vai mais dirigir o teu salão lá em Copacabana, certo, Léo? Hoje você está aí, você está lá. Quando você está trabalhando ali, você precisa dessa palavra para lidar com as situações do teu dia a dia. Eu também, você também.
Então, toda vez que a gente se reúne, nós devemos sair daqui com algo a mais do que aquilo que tínhamos quando entramos aqui e começamos a louvar. Esse é o objetivo da gente congregar. O objetivo da gente congregar não é aqui a gente, Deus me prometeu, quando? Um dia, quando? Não sei, quando? Lá na glória. Que glória? Lá do Catete, ali do Flamengo, ali? Não, a glória que a Bíblia fala, ruas de ouro e mar de cristal. Não, eu quero agora, porque eu tenho sede, é agora. Eu preciso me vestir, é agora. Eu preciso caminhar, é agora. Eu preciso de proteção agora, de trabalho é agora, de salário é agora. Então eu quero agora. Quem disse que é depois, não foi Deus, foi o sistema religioso. O Evangelho diz que é agora. Diga, é agora. Mas isso tem a ver com este assunto, né? Que nós nos reunimos aqui para algo proveitoso para a nossa vida aqui. Aqui. Se Ele não te der a coisa palpável, visível, tangível, material que você está confessando e precisando, hoje, no mínimo, Ele te dá a esperança que a palavra promete. E você começa a criar expectativa. Quando você começa a criar expectativa, você mergulha no que a palavra diz. A Bíblia diz que da abundância do coração, a boca fala. Aí você começa a falar. Não tem nada ainda, mas você está falando. Porque está aqui, no teu coração. A mesma Bíblia diz que aquilo que sai pela tua boca é aquilo que te rodeia. Provérbios 6:2 diz que aquilo que nossa boca fala é com aquilo que nós vamos estar enredados ali. Então o que acontece com isso? Acontece que se manifesta, pouco a pouco, aquilo que está na tua mente. Essa inteligência espiritual é o que o Senhor quer que nós estejamos com ela ligada. Por isso que essa palestra sempre vai ter essa objetividade. Então hoje, uma vez mais, eu quero compartilhar essas verdades. Vamos a Colossenses, capítulo 1, verso 9, ver o que o Evangelho fala a esse respeito, como base para o que nós estamos falando. Anote, se você puder, é bem importante você trazer uma caneta, um papel para você anotar e receba que seja útil. Eu me declaro um vaso útil nas mãos do Senhor para colaborar com você. E eu declaro que você tem a mente de Cristo ativada para receber essa palavra no Espírito. Assim mesmo é, né? Então diz o verso 9: pelo qual, por esta razão, né, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade, em toda o quê? Sabedoria e inteligência. Quantos sabiam que existe uma inteligência espiritual? Que tremendo! Semana passada, nós falamos outros versos. Eu vou recordar rapidinho aqui, Efésios 1, 16. Diz assim, olha, veja se não é similar a Colossenses 1, 9. Você está ali com Colossenses 1, 9 na tela. Eu estou aqui lendo Efésios 1, 16, né? Desculpem, Colossenses 1, 19. Ali na tela, né? Eu estou lendo aqui agora, vou ler para você Efésios 1, 16. A igreja de Colossos ficava numa determinada região. A igreja de Éfeso ficava em outra região. Ou seja, cartas para povos em regiões diferentes. Diferentes cartas para diferentes pessoas, em regiões diferentes. Mas olha a conversa. Olha a tônica do assunto. Não cesso de dar graças por vós, fazendo memória de vós em minhas orações. Lá Paulo falava disso, em Colossenses, né? Olha aí, você está lendo aí, né? No verso 19, 1,19. E eu estou lendo aqui Efésios 1,16 para comparar. Olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo memória de vós em minhas orações. Verso 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele,
Verso 18: iluminando os olhos do vosso conhecimento, do vosso entendimento, para que assim saibais qual é a esperança a que ele vos chamou, e quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a supereminente grandeza de seu poder para conosco e tal, e vai falando assim. Notamos que o apóstolo Paulo notava nas pessoas que faltava no conhecimento das pessoas a atuação do Espírito de Deus. Eu declaro essa atuação na tua inteligência espiritual, porque eu confesso o que Paulo diz aí a favor da tua vida, sabia disso? E eu recebo isso aí que se manifesta na tua vida. Olha, eu confesso, né? Eu declaro, né, que você, quando for começar a trabalhar, essa inteligência espiritual vai agir na tua vida de maneira que te leve por melhores caminhos. E isso começa a se manifestar na tua vida. O apóstolo diz aqui, olha, você tem necessidade de que o teu conhecimento seja tocado por Deus, para que você possa conhecer aquilo que naturalmente aí fora as pessoas não conhecem. Elas não sabem desse poder. Elas dizem que creem em Cristo, mas elas olham para um crucifixo na parede pendurado, elas cantam, Senhor, puxa, me ajuda. Mas aí o outro lá diz, quer vitória, irmão? Vai chorando, geme e chora. Ou seja, o outro vende um pedaço do céu, o outro oferece um copo d'água para orar e você beber e ficar curado. Então, isso não é a inteligência espiritual que o Evangelho diz. A inteligência espiritual é que você conheça a tua posição que você tem em Cristo Jesus, que você saiba esquadrinhar Romanos 5:12, Romanos 5:18, 19, e você. Isso é você ter a inteligência espiritual ligada em on, porque aí fora está em off. As pessoas que ainda não nos ouviram também estão em off. Então você vê que Colossenses 1:19 fala de um assunto, Efésios 1:16 em diante fala do mesmo assunto, e você nota, abençoado, que esse tipo de expressão, ele só é encontrado na Bíblia no Evangelho da graça de Cristo que Paulo recebeu por revelação. Em mais nenhum outro lugar você encontra essa expressão, inteligência espiritual. Diga de novo, a inteligência espiritual. Aí nós analisamos hoje em dia, nos chama a atenção também que esse tipo de assunto não é mencionado nas igrejas. Eu não sei se você já passou alguma igreja aí do sistema religioso, mas isso lá ninguém fala isso. As igrejas não falam sobre inteligência espiritual. Eu nunca vi isso, não sei se você viu. Porém, esquadrinhando o Evangelho detidamente, nós notamos que o apóstolo Paulo dedicava bastante do seu tempo, de seu dom, a que os crentes que o ouviam considerassem esse assunto. Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, a transformação não é alguém que vai fazer em você. Transformai-vos a vós mesmos, entre parênteses, não está no texto, mas você subentende, né? Pela renovação de quê? Da vossa mente. Então, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está ligada a você renovar a mente. A inteligência espiritual que te defende, que te faz reinar em vida, não se afogar num copo d'água, está ligada a renovar a tua mente. Todo momento você tem que estar buscando ativar essa renovação. Por quê? Porque nós estamos no mundo carnal. Nós estamos no mundo que é manipulado pela carne. Esse é o sentido de igreja. Igrejas são aqueles que estão no mundo, mas não estão batalhando com essas armas materiais. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que estão nas mentes das pessoas. Olha, abençoado, e destrói a tal ponto, como Janaína acabou de falar aqui, que a pessoa ouve e daqui a pouco, apesar de ter 20 e poucos anos lá naquele sistema religioso, você depois que ouve isso aqui, aquilo lá já não combina. Você já vê, caramba, o que aconteceu comigo?
Eu acreditava tanto naquilo ali. E de repente aquilo ali perde o brilho, perde o interesse, né? Perde todo esse interesse que você tinha. Então Paulo trabalhava para que os crentes considerassem isso, porque isso é o que te salva. O que te ilumina os olhos do entendimento é quando acontece esse clique, que você talvez não entenda toda a visão da graça, mas você já sabe que é o caminho correto, porque esse clique aí já aconteceu na tua vida, e é com calma, né? Porque assim como você vê, existem as pessoas que trabalham contra o que a gente faz, e isso é normal, é natural, assim o Senhor permitiu. Então, quando o Senhor começou a me mostrar isso, eu me dei conta que esse assunto, abençoados, simplesmente não existe em ministério nenhum. E é importante que você note a ênfase que o apóstolo Paulo dá em muitos de seus comentários a respeito disso. Seria esse, por exemplo, então, o motivo, né, para o fracasso de tantos ministérios por aí? Será que? Porque os crentes chega um momento que ficam meio dopados. Ficam meio... Então, eu relembrando um pouco do que aconteceu comigo, talvez seja a tua história também, ou parecida. Há mais ou menos 31 anos, o Senhor me trouxe para esses caminhos da Bíblia, né? Os caminhos das coisas bíblicas, vamos dizer assim. Mais ou menos há uns 31 anos atrás. Então, eu tenho visto Bíblia há bastante tempo. Talvez alguns aqui sejam até mais novos que 31 anos. Né? E há 31 anos atrás, o Senhor estava me envolvendo com isso. Eu entrei num sistema religioso, por vários motivos. E quando eu entrei ali, eu criei piamente nos ensinamentos que eram dados lá. Porque você é uma pessoa honesta e sincera. Quando você se propõe a fazer parte de um grupo, você se submete àquilo que aquele grupo está fazendo. E você passa a formar fileiras com aquele grupo. Então eu criei no que aquela igreja evangélica, congregacional, pentecostal, avivada, estava ensinando. E eu via aquelas pessoas, e eu estou chegando agora, né? Então eu ficava lá atrás, quietinho, na minha, até que um dia, por vários motivos, né, eu não aguentei mais, levantei a mão, aceitei Jesus, foi lá na frente. Também passei por isso. Também passei por isso. E não nego esse momento que me ajudou muito, né? Porém, me ajudou muito. Porém, né, pouco a pouco, eu fui notando, né, que as coisas não eram como eles diziam lá. Aconteceu isso com alguém aqui? Né? Eu fui notando, caramba. Porque eu comecei a me envolver. Olha, vai ter que consertar o telhado da igreja. O pastor está abrindo uma lista lá, bota meu nome aí. Pô, eu quero ir para o céu, eu quero ser o primeiro. Né? Olha, o calor é esse, Rio de Janeiro. E não podia usar bermuda. Tem que ser, imagina, igreja evangélica, congregacional, pentecostal, avivada. Não pode bermuda. Então você tem que trabalhar lá em cima do telhado, de camisa e de calça comprida. Aí eu comecei a ver, aí chegou o irmão Celso, de bermuda, que ele era meio desligadão. O pastor deu-lhe uma, que eu desci para beber água, eu fiquei com vergonha alheia. Não sei se você também já passou por isso. E aquelas coisas, isso, entre outras coisas, começaram a calar fundo no meu coração e me mostrar que tinha alguma coisa errada, porque Deus não pode ser assim. Entende? Então parecia que estava faltando algo que eu não sabia explicar o que era. Eu não sabia explicar. E ao mesmo tempo eu tinha medo de me meter nisso, de bater assim de frente, porque eu não tinha segurança. Poxa, o diabo está aí. O inferno está com a porta aberta. Eu não sou a pessoa mais correta do mundo, o chicote do mundo. Então é melhor não me meter muito nisso, porque eu estou quase caindo aqui. Você me entende, abençoado? Então eu não tinha essa iniciativa. Mas eu via, primeiro, as pessoas lá não eram aquilo que elas diziam ser. Havia falsidade. Não sei se você já conheceu isso. Havia hipocrisia.
havia mentira. Porque ao me envolver, Cléia, eu comecei a conviver com aquelas pessoas. Eu larguei o Morro da Mangueira, o Morro do Turano, as coisas da Cidade de Deus. Eu larguei aquele ambiente que eu andei e que não me convinha mais. Eu aceitei Jesus. Agora eu sou nova criatura, eu quero ir para o céu. Então onde é que eu vou me envolver? Os irmãos aqui têm um futebol, eu vou lá. Os irmãos aqui não sei o quê. Vamos trabalhar aqui. Tá, que beleza. Quando você estava lá, era uma coisa. E eu vi aquela pregação tremendo, e aquela emoção, e gente chorando, e o outro levantando, e outro falando em língua, e eu ficava, caramba, assustado. Mas quando eu comecei a me envolver fora com as pessoas lá eram uma coisa, e aqui eram outras. E eu pensava, isso não pode ser assim. O evangelho tem que ser algo mais excelente. Isso não pode ser assim. Deus não pode ser assim. Não cabe, eu não entendo, estou calado aqui. Mas eu estava. Então, às vezes a gente saía, acabou a reunião, acabou o culto, domingo de manhã, e a gente saía, ia embora para casa assim, e quando a gente passava assim, notava que os vizinhos estavam festejando, alegres, todo mundo contente, desfrutando, as crianças brincando, os vizinhos ali, um tocando samba, outro tocando rock, outro tocando não sei o quê, e eu, tendo conhecido várias coisas no passado, eu ficava analisando, parece que eles são mais felizes do que nós que aceitamos Jesus. Você sentiu isso já? Porque eu estou fazendo aqui um reconto para que você note esse tema, como ele é importante na nossa vida. Ora, tudo era proibido. A mulher não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode passar batom, não pode botar um brinco, não pode não sei o quê, não pode trabalhar, nem trabalhar com calça comprida pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Tudo é proibido, tudo é proibido. Tudo era mal. O diabo estava presente em tudo. Quantos conheceram o diabo no sistema religioso? Expulsaram o diabo do sistema religioso também. Não é? Está lá. O diabo está lá em tudo. O diabo está no quadro. O diabo está no disco da Xuxa, se você tocasse ao contrário. Eu sou dessa época do disco preto, do vinil. Então tinha um lance lá que era assim. É o LP. Tu pegou essa, André? Do LP? Não, mas do tocar ao contrário. Você pegou, Wagner? Botava o disco para rodar ao contrário. E aí, você ouve e realmente é um som esquisito. Claro, está ao contrário, pô. Tem que ser esquisito. Aí, às vezes, a nossa imaginação era tanta que a gente ouvia umas palavras assim, né? Aí tal. E aí você, caramba, o diabo está no disco da Xuxa, está no disco da Elba Ramalho também, estava no disco do Roberto Carlos, estava no disco... o diabo está em todo lugar? Tá, e esses caras fazem pacto com o demônio, por isso que eles têm sucesso. Quer dizer que eles não têm qualidade, eles não têm nada. Quem está dando isso tudo para eles é o diabo? E o diabo então ficava com um poder tremendo. E o poder de Deus? Não, o poder de Deus é só para te fazer trabalhar de calça comprida no sol. Então, quando você comparava, não, Deus não pode ser assim. Aí expulsava o diabo de manhã. Eu falo de coisas que eu vivi. E era aquela coisa para expulsar o diabo de manhã. Mas quando chegava na reunião à noite, irmão, vamos orar, porque o inimigo está furioso, o diabo está aí. Eu falei, mas não amarramos ele de manhã? Eu não perguntava isso, eu me questionava a mim mesmo. E por que eu ficava calado? Porque eu era um frouxo. Por quê? Porque as ameaças eram constantes. Isso não é porque você seja um frouxo, não é isso, claro. É que as ameaças são constantes. Havia lá antes da reunião, tinha que passar no salão de oração, para o culto e tal. E eu fui me envolvendo, diácono e tal, não sei o quê, evangelista, presbítero, pastor. E quanto mais você estava envolvido, então, eu não posso, o pastor, eu não posso subir no púlpito sem antes passar lá na reunião do salão de oração. Quando chegava no salão de oração, estava lá aquele grupo, era uma sala grandona, todo mundo de mão dada assim. Aí a esposa do pastor, mais umas senhoras assim, daquelas bem invocadas espirituais.
A porta de entrada era lá assim, ela estava aqui assim, com o olho assim meio entreaberto, aí te olhava lá, já estava um zum da tua vida, fofocada, porque tudo se sabe, né, nesses lugares assim. Aí tal, quando você entrava no salão de oração, eis que vejo, pronto. Rapaz, porra, eu não vou falar nada, daqui a pouco eis que vejo, vão me envergonhar aqui, e fui envergonhado publicamente com... Erro meu também, carne minha, na época que eu fiz lá. Então, as pessoas não podiam perguntar nada. As pessoas não podiam pensar nada. Se não podia perguntar, muito menos pensar. Você pensar era quase uma proibição. Então, aos poucos, eu fui notando que aquelas pessoas eram zumbis. Sabe o que é um zumbi? Um zumbi não tem vida própria. Já viu o filme do zumbi, como é que ele é? O zumbi anda assim, ó, com o olho fechado, aberto, mas não está vendo nada. A paz do Senhor, irmão. Olha o diabo, irmão. Vigia, irmão. Era uma coisa tremenda. As pessoas não tinham vida própria. As pessoas não tinham vida própria. E você só tem uma chance. E eles tomam a tua chance. E fazem a tua chance amarga. Porque você não pode ir para a praia, você não pode vestir essa roupa, você não pode escutar aquela música, não pode ter aquela companhia, não pode ir para tal lugar, não pode nada. Então, eu ficava pensando, caramba, essa criação toda aí, tanta coisa que eu vi na minha vida até aqui, porque eu tinha na época uns 28 anos, e já tinha passado um tempo, uma vida, alguma coisa, alguma experiência e tal, e entrei aqui, poxa, será que Deus é assim? E os anos foram passando, e eu fui vendo pessoas que eram zumbis. Eu vou falar aqui uma palavra, não se ofenda. Alguma coisa ou alguém ali havia idiotizado aquelas vidas. As pessoas eram como os bonecos. Qualquer coisa tem que perguntar ao pastor. Ué, mas eu não sou livre? Irmão, mas cuidado, que o inimigo está furioso. Então tem que perguntar ao pastor. Eu começava a brincar, são zumbis gospel. Qual é a rádio? 93. Você ouviu, né? 97. Aí você olha, pô, peraí. Esse homem é político e o proceder dele lá é diferente da igreja. Mas ele é o dono da rádio, que todo mundo escuta. Tem alguma coisa errada aqui, cara? Tem alguma coisa errada aqui. Quer dizer que eu não posso escutar a rádio tal, do rock, a rádio cidade naquela época, a rádio Antena 1, a rádio não sei o quê, a rádio... Não, é a rádio de crente. Irmão, isso aí não é roupa de crente. Tinha roupa de crente, tinha comida de crente, tinha rádio de crente. Então, era um mundo gospel. Sabe por quê? Que hoje eu entendo, eles não tinham Cristo formado neles. Hoje eu me dou conta dessa conclusão. Foi a conclusão que a gente chegou, né? Então, por isso eles não tinham a inteligência espiritual ativada em suas mentes. E por isso mesmo eram pessoas facilmente enganadas. Então eu sentia que alguma coisa não se encaixava. E o tempo passou, até que há uns 22 anos atrás, eu fui levado ao Ministério Crescendo em Graça. Quantos conheceram o Ministério Crescendo em Graça? Muito bem. Então, no princípio... Maravilhoso. O quê? Hebreus 10, 14? Eu sou perfeito? Com uma só oferta? Não, não pode. Eu não posso ser perfeito assim, não. Você é porque isso é em espírito. E me fala mais, eu quero mais, me fala mais. Uma maravilha. Havia uma identificação espiritual da inteligência do espírito ativada. As músicas, hein? Os irmãos, o respeito, o carinho, o proceder, tudo isso, uma coisa maravilhosa, algo que, poxa, agora sim cheguei no céu. E quer ver outra coisa, abençoado, que eu disse isso, agora sim cheguei no céu? Quando eu conheci pessoalmente o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, que eu fui a uma convenção em Miami, e ele falou, olha, depois da reunião vai ter aqui um coquetel para os pastores que vêm de fora, do país, não sei o quê, e tal. Lá estava eu de tarde, claro, eu estou ali para isso. Quando eu conheci aquela pessoa, aquele homem,
abençoado. Eu falei, esse aí é o responsável por essa palavra tão maravilhosa que chegou lá no Brasil lá? É ele. Uma pessoa assim, ó, igual você e eu assim, ó. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Aperte a mão dela e diga, você é um abençoado. Um espírito livre, José Luiz. José Luiz, um espírito livre. Livre. Sabe o que é um espírito livre? Quando eu olhei aquilo, eu falei, cheguei no céu, aqui estou. É aqui mesmo, caramba, que coisa tão tremenda. É esse aí que é o apóstolo, é o apóstolo. E uma coisa, aos poucos a gente foi se envolvendo, nos tornamos amigos, bem próximos, a ponto de, sempre quando eu ia para lá, ele me chamava para a casa dele, e eu ficava na casa dele, e em outros países na casa dele, que ele tinha casa em outros países, no Panamá, por exemplo, passamos uma semana juntos, eu e ele só, na casa dele lá, e ele fazia comida, e eu comia, porque eu não sei cozinhar nada, mas desfrutando. Quando ele vinha aqui, ele ia na nossa casa, desfrutava com a gente ali e tal, uma coisa linda, uma coisa que não tinha palavra, não tinha preço. Dediquei a minha vida, larguei tudo para lá, pedi demissão da empresa que eu trabalhava de táxi aéreo. Por quê? Porque eu estava sendo um mau funcionário e um mau pastor. Então não, peraí, o que eu quero da vida? Eu quero isso aqui. Então, me dediquei aqui e ficamos assim. O tempo passou. Veja, e aí, por vários motivos, entraram ali doutrinas diversas e estranhas. Essas doutrinas apagaram a inteligência espiritual que havia. Os louvores já eram pesarosos. Os olhares já eram de cobrança, de acusação. Cadê a borboleta? Você não fez o 666? Se não tiver o 666, você não vai entrar, hein? Começou, o salvo sempre salvo já ficou em segundo plano. Por quê? Ao entrar doutrinas estranhas, diferentes, essas doutrinas aos poucos, né, foi ativando aquele zumbi gospel que havia em todo mundo no passado. E a gente conheceu vários zumbis gospel aí. Aí já não era a paz do Senhor, irmão, vigia, já era papai, que tem que ter a foto, que tem que ter o vídeo, que tem que ter a tatuagem. Você não pode falar qualquer coisa, não pode cantar qualquer música, tem que ser essa aqui, porque aqui, e homem de ferro, e homem voando de fogo, bola de fogo, doutrinas estranhas, os mesmos zumbis, sem o coração estar afirmado com graça, as pessoas são frouxas. Como eu era no sistema religioso, que questionava, mas não batia. Como você também deve ter sido, em algum momento. Aí, abençoado, tudo era um misticismo, virou uma igreja mística em graça. Aqui é o quê? Crescendo em graça? Tem que ter foto, hein? Que tem que ter foto, que a salvação é no teu espírito, que você não tem exigência nenhuma para ser salvo, sempre salvo. Como é que agora voltou a ser uma exigência e uma coisa assim? Então gerou crentes inseguros, porque se comportavam da mesma maneira que os crentes do sistema religioso. É assim ou eu estou mentindo? Era assim. E por essa causa afastou muitos abençoados, né, do convívio. E aí, crentes e pessoas instáveis, pessoas que de tanto misticismo se tornavam inimigos teus gratuitamente, por nada, mas não te fez nada. Não, mas gente sem convicção, um crente sem convicção não agrada a Deus. Diga, eu tenho convicção. Agora nós temos convicção, né? Então, crentes medrosos, pessoas medrosas. Olha, não pode falar isso, porque senão não podia falar glória a Deus, não podia falar amém. Diga um glória a Deus aí bem alto agora. O Senhor não vai te castigar, abençoado, por isso. Então, por exemplo, em casa, eu falava, em casa a gente sempre fala. A minha sogra, era o símbolo da radioatividade, do carbono, diabo 4, e eu não sei que proveito isso tinha para crescimento do progresso do evangelho, nenhum,
Porque não vinha visitante vinha e se assustava mais do que gostava. Ficou diferente do início, que o início aquilo era um imã, tão lindo, tão gostoso, né? Então, em casa, minha sogra falava para mim: Pedro, você é um dissidente. Porque ela pensava igualzinho a mim, sabe? Ela pensava igualzinho a mim e falava: você é um dissidente. Eu gosto quando você começa a falar e questionar, porque faz a gente pensar. Ora, a graça de Deus é a salvação para a nossa vida. Você tem que ser livre. Se por algum motivo o ministério em graça que você está não te abre todas as portas, aí está faltando alguma coisa. Não é graça. Porque a graça tem que te libertar de tudo. Você não pode ficar preso mais. Então, abençoado, a pergunta é: o que os fez virarem mais um sistema religioso? E a resposta é a mesma: a inteligência espiritual foi afetada. Então vamos aqui a Hebreus, segundo verso de hoje aqui que está na tela aí, né? Hebreus 13, verso 9, diz assim, ó. Olha só aí o que diz o apóstolo Paulo nos dando o seu conselho. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Diga comigo, várias e estranhas. Estranhas, não é, nesse contexto, não significa esquisito só. Significa divergente da graça. Tá? Eu não posso pegar de Apocalipse uma doutrina e colocar dentro da congregação em graça, porque aí é estranha a graça. Quantos estão me entendendo? Eu não posso, da mesma maneira que eu não posso pegar do velho pacto uma doutrina de vestimenta e trazer para a congregação em graça, eu também não posso colocar uma situação qualquer de Apocalipse dentro da igreja em graça, porque aí eu estaria trazendo doutrinas diversas e estranhas. Aos poucos, isso vai apagando a tua inteligência espiritual e você começa a voltar a comportar-se como você se comportava lá atrás no sistema religioso. Tudo é um misticismo. Chegou-se a um ponto da contagem regressiva para a transformação. E o próprio apóstolo José Luiz tinha dúvida. Se você não sabe, vai saber agora. Ele me contou isso. Um dia ele me ligou, minha esposa ouviu, está de testemunha. Pedro, tremendo, e se não acontecer nada, hein, naquele dia, hein? De fato, não aconteceu nada. Não aconteceu sim. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam com a inteligência espiritual apagada, algumas delas, venderam suas coisas, deram suas coisas, se desfizeram, puseram no nome de outras pessoas, aqui, acolá, tal, né? Quando chegou no outro dia, que era 30 de junho, 1º de julho, eu não estava no Brasil, e porque eu não estava, bom, não aconteceu nada, aí foi o chororô. As igrejas esvaziaram. Hoje, aqui no Brasil, tem uma porção de abençoados pastores e membros e tal, que estão em casa, desanimados, entristecidos, desmotivados, por causa de que entrou um momento, doutrinas várias e estranhas, claro, com permissão do apóstolo, mas não por ele. Depois aí a coisa foi, porque eu vi bem como é que aconteceu todas as coisas ali. Não estou desculpando ninguém, Deus usa quem Ele quer e faz o que Ele quer. Você já sabe como é a palavra. Mas o que eu estou dizendo é como foi mais ou menos o que aconteceu. Não vos deixeis levar em redor, por doutrinas várias e estranhas, porque boa coisa é o quê? Afirmar o coração com o quê? É bom que o coração se fortifique com graça, e não com outra comida. Aqui Paulo não está falando de comida, arroz, feijão. Ele está falando de comida espiritual. E não com outros manjares, que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Aí o apóstolo morreu. Outro dia eu escutei um abençoado de São Paulo dizer: o homem que disse que não ia morrer, morreu. E agora? E não ressuscitou.
Caramba, como é que vai conciliar isso aí? Abençoado, as pessoas ficaram envergonhadas, eu fiquei envergonhado. Quantos aqui ficaram envergonhados? Por quê? Porque você prometeu, como você é fiel, como eu era lá no sistema religioso, você se envolveu e você defendeu aquilo ali. Quando você defendeu aquilo ali, você deu tua vida e teu testemunho em relação a teus parentes, teus amigos, não sei o quê. E agora o homem morreu. E a transformação não veio. E eu peguei aquele dinheiro todinho que eu guardei do meu fundo de garantia para alguma coisa quando eu me aposentasse, mas como eu ia me transformar mesmo, eu dei. Isso aconteceu. Outros, já com a maquinação carnal, compraram um carro em 60 vezes. Você é transformado? Ó. Transformado não vai para o SPC ou vai? Não sei. Fizeram isso também. E agora tem que pagar, porque não transformou. Uma decepção geral da qual nós não nos alegramos, claro. E toda vez eu sou impelido a, puxa, o que eu posso tentar é pedir desculpas e trabalhar por essa verdade. Olha, não vos deixeis levar, isso não acaba bem. A tua inteligência espiritual tem que ser livre. Diga para quem está do teu lado, eu e você somos livres. A partir do momento que um líder puser um arreio em você, você perdeu a tua liberdade. E isso é perigoso. Isso vai acabar mal. Então, abençoado, uma sugestão, evite tudo aquilo que é estranho à graça de Deus, né? Isso tem poder de apagar essa inteligência espiritual em você. O último verso é Gálatas 5, verso 4. Diz assim, Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, os que pela lei se justificam, né? Os que vos justificais pela lei. Da graça caíste. Preste atenção, que você tem a inteligência espiritual ativada. Para alguém cair de algum lugar, tem que ter estado nele. Quando Paulo está falando para essa igreja da Galácia, foi a igreja que ele começou em graça. Os crentes estavam no SSS. Salvo sempre salvo. Aí aconteceu aquela interferência, Leandro. Quando Paulo viajava, os vizinhos iam lá e... Aí a igreja recuou da graça. Foi isso ou não foi que aconteceu em Crescendo em Graça? Exatamente. Mas se você olhar o texto direitinho, com a inteligência espiritual, como é que começa falando? Desligados estáis de... Isso foi o que facilitou a viúva entrar com a doutrina de que Deus é uma mulher. Por quê? Porque aquelas pessoas, ou a grande maioria, estavam agora como? Desligados de Cristo. Está na Band. É isso aí. É bom assistir para você. Qual é o horário? 7:30 da manhã nos domingos. Para você comparar a loucura. Mas peraí, uma pessoa que convivemos, que esteve em casa minha de Margarita, e agora é Cristo que é uma mulher, e como é que, caramba, eu não estou... Por quê? Doutrinas diversas e estranhas. Lá não tem Bíblia. Esqueça isso. Não tem. Então, abençoado, aqui Paulo está falando de uma igreja que voltou a tentar se justificar na lei. E nós aqui estamos falando de coisas que estamos vivendo, porque eu disse no começo que a gente tem que se reunir para que isso aqui seja efetivo e nos proteja, porque a nossa próxima reunião é só domingo, e nós vamos viver agora até o próximo domingo com essa palavra que nós estamos comendo aqui. Rejeite tudo aquilo que não for graça, porque vai te fazer mal, vai te deixar mal e vai acabar mal. E não deixe de congregar. Você recebe? Bispo, e o que é a inteligência espiritual? Isso é um assunto para o domingo que vem.
Você recebe? Tenha a melhor semana. Uma semana abençoada na tua vida. Te declaro reinando, completo. E até domingo. Vamos louvar o Senhor.